Fala pessoal, Lucas Ferreira aqui em mais um vídeo nosso da série de ações, Bolsa de Valores. E pessoal, esse vídeo eu tô fazendo bem rápido porque eu já fiz um vídeo mais completo com 8 motivos que você tem que levar em consideração antes de investir em Energias do Brasil. E eu resolvi, como naquele vídeo eu falei de aspecto mais macro e não ficar batendo número e tudo mais, eu resolvi fazer esse vídeo menor, que eu vou falar de alguns indicadores que me chamam a atenção em Energias do Brasil nesse momento. Beleza? Então ela vem sendo negociada ali no valor de mais ou menos R$16,70. Já peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva porque a gente vai trazer tudo que é conteúdo relacionado a dinheiro, pessoal. Bolsa de valores, investimentos de renda extra que eu falo muito aqui no canal, como ganhar dinheiro online, a gente fala aqui e se você tem interesse nisso, é só se inscrever no canal. Beleza? Pessoal, vamos para alguns indicadores aqui que me chamam a atenção. Vídeo rápido. Primeiro, P sobre VP. Então, o famoso preço da ação sobre VPA, né? Valor patrimonial por ação. Pessoal, esse indicador está em 0,99. O que isso significa? Quando está em 1, significa que é exatamente o valor real da empresa. Acima disso, significa que está sendo negociado a um valor um pouco mais caro e abaixo disso significa que ela está com desconto. Mas é óbvio que só porque está com desconto não significa que isso é um bom sinal. Por exemplo, empresas que tiveram problemas contábeis, provavelmente o preço da cota vai cair e esse valor vai ficar atrativo. Porém, ela não está descontada por apresentar bons resultados, mas sim por causa de algum problema contábil, por exemplo. Já na Energias do Brasil, esse valor provavelmente caiu sem muita justificativa por causa do coronavírus. E então ela se encontra hoje, por exemplo, com desconto de 1%. Se ela está com 0,99 nesse indicador P sobre VP, significa que ela está com desconto de 1%. Se esse indicador tivesse 0,7, significa que está com desconto de 30%. Se tivesse, por exemplo, 1,2, significa que está com um preço mais caro do que ela deveria estar sendo negociada, de 20%. Tá? Então é isso que esse indicador ele diz. Eu gosto muito de levar ele em consideração para ver se o preço está muito estratosférico, muito acima do valor que ela deveria estar sendo negociado, tá? Esse é um indicador bem interessante que eu gosto de levar em consideração. Outro aqui que eu quero levantar para vocês, preço sobre lucro, o clássico, né? PL. O que esse indicador diz? Ele diz que o valor dele, por exemplo, se é um PL de 5, significa que em 5 anos, caso a empresa mantenha esses lucros constantes que ela entrega hoje, nem aumente nem diminua, você vai receber em 5 anos o valor do seu investimento na íntegra, tá? E atualmente a Energias do Brasil está sendo negociada num PL bastante atrativo, de 6,92. O que significa isso? Que se ela não aumentar lucros e nem reduzir, apresentar exatamente os mesmos resultados que ela apresenta hoje, significa que mais ou menos 6,9 anos você está recebendo todo o seu investimento de volta e depois é só desfrutar dos lucros como sócio de boas empresas no longo prazo, beleza? Outro fator aqui que eu gosto de levar bastante em consideração, relacionados à dívida. A gente sempre tem que abrir o olho com dívidas, principalmente nesse momento de crise. Por quê? No momento de crise, empresas que estão altamente endividadas, altamente alavancadas, correm sério risco de quebrar. E isso é real, pessoal, é o risco que tem quando você investe em ações. Você pode perder todo o seu capital investido, tá? E no caso da Energias do Brasil, a dívida líquida sobre o EBITDA. O que esse indicador diz? Por exemplo, uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes significa que em 3 anos do EBITDA que ela gera hoje, a empresa conseguiria pagar essa dívida. Então, por exemplo, nesse caso, se for de 3 vezes, significa que está mais ou menos caro, tá? Os especialistas da área dizem que acima de 2, 2,5 já é considerado caro. E no caso da Energias do Brasil, esse indicador dívida líquida sobre EBITDA está em 1,91. Então significa que em 1,91 anos, quase 2 anos ali, né, de EBITDA, ela consegue pagar todas as suas dívidas, e isso é bastante interessante. Outro indicador que eu gosto muito de olhar é o famoso ROI, Return on Equity, que diz, né, basicamente a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos, beleza? E também, obviamente, dos recursos dos investidores. E no caso da Energias do Brasil, o ROI dela é de 14,35%. A maioria dos especialistas e grandes investidores dizem que um ROI acima de 10 é um valor bastante interessante. E nós vemos que a Energia do Brasil está quase sendo negociada a um ROI de 15%. E isso é bem legal. Quando a gente olha também as margens, eu gosto muito de olhar margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT, margem líquida, a gente vê que praticamente em todas as margens ela está acima de 10%. Isso significa que é uma empresa altamente lucrativa. E com relação ao dividend yield, está próximo a 4%. Então, não é um dividend yield tão alto, porém ele se encontra acima da média das demais empresas negociadas na Bolsa de Valores. A gente sabe que Energias do Brasil tem uma peculiaridade que eu falei no vídeo anterior, que se você não assistiu vai estar aqui em cima no card, que é basicamente o quê? Ela é uma empresa que mescla
boa pagadora de dividendos com crescimentos agressivos. Então a gente repara que ela está ampliando as regiões que ela opera. Antigamente ela operava muito mais em São Paulo e Espírito Santo, agora ela está ampliando, ela fez a aquisição da Celesc, 25% da Celesc é dela, que é uma empresa que trabalha na região sul, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E isso é bastante interessante porque ela é uma empresa que está querendo crescer, ela está comprando novas empresas. Além de que ela está investindo em mais 1.200 quilômetros mais ou menos de lote, né, de transmissão de energia. E isso é bem interessante. Inclusive, ampliando seus lotes de transmissão de energia na região Nordeste também. Então, reparem que é uma empresa que mescla dividendos com crescimento. E por isso que a gente não consegue dizer que o dividend yield dela é tão alto quanto demais empresas do setor aéreo, porque ela está crescendo, ela está investindo em crescimento. E isso a gente tem que levar em consideração quando vai fazer análise. Por quê? Porque essas aquisições, esses investimentos que ela está fazendo, vão refletir, se dar tudo certo conforme ela está planejando, vão refletir em ótimos resultados mais para frente. Lucros, crescimentos de lucros. Então, isso aí com certeza vai refletir no dividend yield que ela paga para os seus acionistas. Então, é isso que a gente tem que abrir o olho nesse tipo de empresa, beleza? Lucro líquido dela cresceu de 2014 para 2019, 80%. Isso chama muita atenção também. É um ponto que eu já ia passar batido aqui e que nós temos que levar em consideração, pessoal. Empresas que entregam lucros líquidos crescentes têm que chamar a nossa atenção e a gente sempre tem que abrir o olho. E óbvio, nunca analisem indicadores isoladamente. Peguem todos eles e analisem separados, tá? Porque não adianta nada, eu só vou olhar o PL, eu só vou olhar o P sobre VPA. Não, peguem diversos indicadores, ROI, associa tudo e após terem analisado, definam se esse investimento nessa empresa é uma boa pedida para vocês ou não. É óbvio que aqui a gente não está indicando investimento, eu estou mostrando para vocês o que eu analiso e o porquê que eu investiria. E no caso, eu tenho sim Energias do Brasil, eu invisto em Energias do Brasil. É só os motivos que me levaram a investir nela, tá? E os principais indicadores que eu estou analisando aqui. É óbvio que você, aí na sua casa, tem que fazer a sua análise e definir se você também tem interesse em ser sócio dessa empresa ou não. Eu já faço o questionamento. Você, aí do outro lado da câmera, tem Energias do Brasil ou tem interesse em se tornar sócio em Energias do Brasil? Coloque aqui embaixo no comentário e também já coloque as próximas ações que vocês querem que eu traga aqui para vocês em primeira mão no nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Até mais!